Tiranossauro Rex versus Espinossauro. Imagine uma batalha entre dois dos maiores dinossauros carnívoros que já existiram e certamente um dos mais famosos de todos os tempos. Com certeza um debate que surgiu num vídeo que eu já postei aqui no canal justamente sobre isso, uma batalha entre esses dois dinossauros, mas que persiste até os dias de hoje, principalmente porque sempre estão a descobrir coisas novas sobre essas duas criaturas. Sempre dados, estudos, pesquisas e fatos novos a respeito tanto do Tiranossauro Rex quanto do Espinossauro. E o mais importante é que seria interessante nós finalmente reiniciarmos este debate aqui através deste vídeo. Mas o mais importante para que nós possamos prosseguir é ter em mente que nós temos que deixar de lado o fanatismo a respeito destes dois dinossauros. Principalmente porque o que nós estamos tentando fazer aqui é um juízo de fato acerca do Tiranossauro Rex e do Espinossauro, e não um juízo de valor, para que nós possamos argumentar com embasamento científico em cima daquilo que já foi colocado e que já foi considerado válido e até mesmo inválido diante de todos os argumentos que nós temos disponíveis hoje. E logo no começo do vídeo eu gostaria de pedir a vocês que curtam este vídeo caso vocês gostem do conteúdo que vai ser ministrado aqui, e principalmente para que vocês compartilhem ele em massa para amigos, família e pessoas que vocês acham que vão se interessar por este vídeo aqui e pelos fatos que vão ser abordados. Para quem ainda não é inscrito, se inscreva e vamos direto para a batalha Tiranossauro Rex versus Espinossauro. Todo mundo aqui deve imaginar de onde surgiu essa ideia de criar uma batalha entre o Tiranossauro Rex e o Espinossauro e por que isso é tão grandioso assim. Começou logo no Jurassic Park 3, um filme que foi lançado em 2001 e que mostra uma curta cena onde há uma batalha entre um T-Rex e o Espinossauro. A partir daí o público da franquia e os entusiastas de dinossauro começaram a tomar partido sobre qual é o melhor dinossauro, o Espinossauro ou o T-Rex. Infelizmente para uns, esse partidarismo tendeu mais ao fanatismo do que ao cientificismo a respeito desses dois dinossauros. Por exemplo, algumas pessoas argumentam que só pelo fato de Jurassic Park 3 ser um filme de dinossauros, da franquia de dinossauros mais famosa do cinema, ele então é 100% correto e tudo que é mostrado neste filme a respeito dos dinossauros está correto e não pode ser contestado de jeito nenhum. O que obviamente não é verdade. Até porque nós sabemos que muitos dinossauros que já apareceram na franquia de Jurassic Park estão incorretos em muitas coisas que eles fazem ou até mesmo na aparência deles. Isso desmerece o filme ou a franquia? Lógico que não, é a minha franquia favorita de filmes, não só de dinossauros, mas de todos os tempos. Mas a gente tem que entender e ter em mente que certas coisas que estão ali não são 100% ciência, tem coisa ali que às vezes é só ficção e serve para entreter o público. E o próprio diretor desse filme confessou que só estava precisando de um dinossauro carnívoro que tirasse o Tiranossauro Rex de cena. Poderia ter sido qualquer um, mas ele escolheu o Espinossauro porque aos olhos dele era o dinossauro mais massa. Mas convenhamos, né, que Tiranossauro Rex e Espinossauro o cara tava certo, são dois dinossauros muito massa mesmo. Muito massas, eu não sei, dinossauros muito irados. E como eu disse no filme, o T-Rex morre quando o Espinossauro quebra o pescoço dele, mas isso na realidade jamais ou dificilmente aconteceria. Até porque nós sabemos hoje que o Tiranossauro Rex foi a criatura que teve a maior e a mais poderosa mordida. É sério, era uma mordida muito poderosa de 8.000 libras de força, cara, é muita coisa. Imagina aí você sendo estourado em vários pedacinhos por uma única mordida de um Tiranossauro Rex, mano. Não, melhor nem pensar nisso. E principalmente porque hoje nós também sabemos quais eram os fatores que faziam o Tiranossauro ter uma mordida tão poderosa, que eram os seus dentes, o formato deles, que inclusive eram serrilhados nas bordas, o formato da sua mandíbula e, claro, um dos principais fatores, o fato de o pescoço do Tiranossauro Rex ser muito forte e musculoso. Não teria como o Espinossauro, que era um dinossauro com a mandíbula fina, com um crânio no formato do crânio de um crocodilo, com o pescoço também fino, não tão provido de músculos assim, e que inclusive os dentes eram finos, pontudos e bem menores, não serrilhados nas bordas, ter como quebrar os ossos do pescoço de Tiranossauro Rex e destruir o pescoço dele como foi retratado no filme. E agora certamente vem uma parte que gera muita discussão. Nós sabemos que há um tempo atrás saiu uma pesquisa que afirmava que o Espinossauro na verdade era um dinossauro muito mais quadrúpede do que bípede, enquanto que no filme ele é representado como sendo puramente bípede. Então sobre isso, essa pesquisa ela é real? Atualmente, sobre essa pesquisa que saiu em 2014 acerca de uma visão do Espinossauro com patas mais curtas e atarracadas, é a que é mais bem vista e aceita na comunidade científica até os dias de hoje. Alguns cientistas e paleontólogos já tentaram refutar essa pesquisa antes, inclusive essa semana que passou aí, só que os seus argumentos não se mostraram válidos diante dessa pesquisa de 2014
que até mesmo no tempo que ela foi lançada se baseou em cálculos a respeito da densidade dos ossos do espinossauro e do seu centro de gravidade, que mostrou-se mais voltado para trás, fazendo com que este animal fosse mais ágil sobre 4 patas. Em uma curta parte do tempo, uma curta parte do dia, mesmo que ele ficava só sobre 2 patas, e com isso ele acabava perdendo agilidade. Mas não para por aí, porque não foi só nisso que Jurassic Park 3 errou. Até a vela dorsal das costas dele, que é mostrada nesse filme, está retratada de forma incorreta. Na realidade ela era muito mais larga e com um formato muito mais irregular e bizarro do que isso que apareceu em Jurassic Park 3. Aí algumas pessoas argumentam, tá, mas o espinossauro que aparece em Jurassic Park 3 era geneticamente modificado, ou que ele era um híbrido, provavelmente o primeiro híbrido que surgiu dentro do universo do filme. Ok, até parecem argumentações plausíveis, mas só funcionam dentro do universo do filme. Fora dele isso não funciona, até porque este animal que aparece no filme carrega o nome científico completo de uma espécie que existiu na realidade no passado e que era totalmente diferente dele: Spinosaurus aegyptius. O Alan Grant até comenta isso no terceiro filme. Eu já falei sobre isso, inclusive, na minha crítica a respeito de Jurassic World 2, Reino Ameaçado. Tá, mas e o T-Rex? Só o espinossauro estava errado nesse filme ou o T-Rex também tem algumas coisas que estão incorretas na franquia? Bom, tirando o fato dele ter morrido por ter o seu pescoço quebrado por um animal com uma mordida muito mais fraca que a dele, nós sabemos que em toda a história da franquia de Jurassic Park, o T-Rex é conhecido dentro do universo do filme por ter uma má visão baseada em movimento. Isso na realidade era impossível, porque o Tiranossauro Rex tinha uma visão 4 vezes mais poderosa que a de uma águia. Vocês entenderam o que é isso? Observar com cuidado incrível a quilômetros de distância. Eu já até comentei sobre isso no meu segundo vídeo de Dino Quest, de cartão aí em cima também. Mas em geral todos os sentidos do T-Rex eram muito aguçados e avançados. Sobre a audição não tem nem muito o que falar, mas só para completar aqui para vocês, ela era capaz até mesmo de pegar as vibrações que eram transmitidas através do solo, transmiti-las pelo esqueleto do animal até o ouvido interno, e o cérebro associava tudo e fazia com que o T-Rex identificasse de que direção tinha vindo aquele som e a que quilômetro de distância estava o animal dele. E quanto ao olfato, inclusive esse foi um estudo que eu vi um dia desses. Ele era tão poderoso que era capaz de sentir o seu cheiro a quilômetros de distância, gravar ele e reconhecer o seu cheiro, mesmo estando a uma certa distância do Tiranossauro Rex. Só que nenhum desses sentidos seria tão bem associado se não fosse um único fator deste animal: a sua inteligência e o seu cérebro bem desenvolvido. Um estudo de 2016 mostra que os tiranossaurídeos menores e mais antigos já tinham um cérebro e os sentidos muito bem avançados. Ou seja, o Tiranossauro Rex, como último representante desta família, acabou recebendo um aprimoramento muito maior dessas características em específico, que teria durado milhões de anos de evolução até chegar nele. Tá, mas e quantas vantagens do espinossauro contra o rei dos dinossauros? Bom, já começa por ele ser o maior, não só maior do que o Tiranossauro Rex, mas o maior de todos os dinossauros carnívoros já encontrados. Enquanto o T-Rex tinha em média 5 metros de altura e 13 de comprimento, o espinossauro conseguia ter aproximadamente 5 metros de altura, mas ultrapassar os 15 metros de comprimento. Pra quem não tá ligado, eu já falei sobre isso em 2 vídeos aqui no canal. Um vídeo só sobre os maiores dinossauros carnívoros que já existiram e também sobre os maiores dinossauros carnívoros que já passaram pelo Brasil. E nós sabemos que os braços do T-Rex eram também bem curtos e praticamente sem muita função. Mas os braços do espinossauro não tinham esse azar, eles eram bem desenvolvidos e tinham garras muito grandes e afiadas. Certamente uma arma que ele usaria numa batalha contra um dinossauro, principalmente contra o T-Rex. E contra isso, o que é que o T-Rex pode colocar? Simplesmente a sua maior velocidade e a sua maior resistência corporal contra o espinossauro. Mas por que necessariamente o T-Rex tem uma resistência maior que o espinossauro? Só pelo fato dele ser menor e conseguir também ter mais músculos em regiões do corpo que o espinossauro não tinha, como o exemplo que eu dei do pescoço. Isso faz com que o T-Rex aguente mais golpes do espinossauro do que o espinossauro do T-Rex. Mas sem dúvidas o mais legal dessa batalha é que nós estamos falando de 2 dinossauros que eu tenho o que eu gosto de chamar de habilidades extras, né? Poderes especiais. Começando pelo espinossauro, nós já sabemos que ele era um dinossauro que tinha uma grande afinidade aquática, provavelmente um dos melhores dinossauros que conseguia dominar tanto o ambiente terrestre e principalmente um ambiente aquático ao qual seu corpo era adaptado. Quanto ao Tiranossauro Rex, a principal arma secreta dele, que sem dúvida eram as bactérias na sua boca. Acontece que o Tiranossauro Rex, apesar de ser um predador, era um dinossauro que fazia com que grande parte da sua alimentação fosse voltada a carcaças podres de animais mortos. Isso fazia com que os seus dentes e a sua boca ficassem cheios de bactérias que eram muito tóxicas e que podiam fazer qualquer mordida do Tiranossauro Rex infeccionar no seu inimigo ou oponente. Bom, outros dinossauros também comiam carcaças de animais mortos, ou seja, eles acabavam adquirindo também algumas bactérias. Só que acontece que nenhum dinossauro conseguia fazer isso com tanta frequência como o Tiranossauro Rex, que era um dos maiores dinossauros carniceiros que já existiu.
O espinossauro tinha a maior parte da sua alimentação baseada em peixes, ou seja, ele certamente não tinha tantas bactérias que provinham de carcaças de animais mortos quanto o Tiranossauro Rex. Logo, uma mordida de um Tiranossauro Rex iria infeccionar ainda mais do espinossauro do que uma do espinossauro no T-Rex. E como resultado temos que, em suma, a batalha confere ao Tiranossauro Rex uma vantagem indubitavelmente maior sobre o espinossauro. Todos os dados e vantagens que eu mostrei a respeito do T-Rex neste vídeo aqui transformam ele no melhor combatente em campo, conferindo a ele um dano muito mais mortal no inimigo que o inimigo sobre ele, fazendo com que ele abrisse feridas ainda mais perigosas com um dano muito maior no espinossauro, e também dão a ele uma agilidade e uma experiência de campo de batalha e de caça maior ainda que o espinossauro. Quanto ao tamanho e as garras do espinossauro, pouco ajudariam. Até porque, como já dito, essa nova reconstrução semi-bípede do animal torna ele menos ágil sobre duas patas, que seria a posição ideal para ele conseguir desferir bons golpes de garras no Tiranossauro Rex. E também nós já falamos que a resistência do Tiranossauro Rex a golpes é maior que a do espinossauro, ou seja, as garras para ele não seriam tanto problema quanto as mordidas e as feridas que o Tiranossauro Rex ia conseguir abrir no espinossauro. E quanto à afinidade aquática que o espinossauro tem, ela só seria útil se o Tiranossauro Rex batalhasse com ele no terreno de água, o que seria difícil para um predador puramente terrestre quanto o Tiranossauro Rex. Provavelmente essa batalha nem existiria, nem aconteceria. E a forma como o T-Rex pode subjugar o espinossauro se deve principalmente às suas características bem desenvolvidas, que o colocaram no topo da cadeia alimentar do seu local e época, como já dito anteriormente. Enquanto que o espinossauro ainda tinha que disputar comida e território com outros dinossauros carnívoros, como o Cachalodontossauro, por exemplo. Mas isso não torna o espinossauro um mau predador. Enquanto que o Tiranossauro Rex mais uma vez prova porque ele recebeu o título e o nome de Rei dos Dinossauros. E esse foi o vídeo, eu espero que tenha dado para iniciar de novo o debate a respeito dessa batalha que é muito interessante mesmo, e que envolve meus dois dinossauros mais prediletos de todos. O Tiranossauro Rex é com certeza o meu dinossauro favorito de longe, e que logo depois vem seguido pelo espinossauro, os dois dinossauros mais legais na minha opinião, sério. E bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Se você quer dar a sua sugestão de batalha, deixe nos comentários deste vídeo ou de qualquer outro vídeo de batalha. É isso, valeu, falou e eu fui!